Shen Yanlu participava de uma base secreta da CIA e seu apelido era Senhor do Inferno. Isso porque ele era um cara meio louco que não ligava para nada, e descobriu uma doença que lhe deu pouco tempo de vida, então tudo o que queria era voltar para sua cidade natal. Mas depois que foi de base ele reencarnou como um estudante do ensino médio. Seu desejo era ser uma pessoa normal e isso ele conseguiu ao reencarnar. O problema é que mesmo não estando na base secreta ele ainda tem rival. A história começa numa casa nos Estados Unidos. Um misterioso rapaz caminhou pelo espaço do escritório no dia 23 de dezembro de 2021. Esse homem se aproximou do colega e perguntou como ele estava se sentindo. O ruivo deu a entender que estava tudo bem e perguntou ao colega quanto tempo ele achava que eles teriam que ficar sentados aqui, já que já tinham se passado 3 anos. Segundo o colega, 3 anos ainda é pouco tempo, até porque ele estava aqui desde a fundação desta empresa e logo seria um funcionário com 8 anos de experiência. Depois disso o homem foi imediatamente envolvido em memórias do passado. Há exato 8 anos atrás teve alguns acontecimentos. A principal tarefa deles era monitorar incansavelmente um cara que estava no navio. Essa ordem veio da CIA e também da Casa Branca. Desde então até hoje eles estão monitorando esse cara. De repente o cara de cabelos ruivos olhou para seu comandante e disse que algo estava claramente errado aqui. Eles ficaram surpresos ao descobrir que a velocidade do navio rastreado aumentou repentinamente. Então um alarme foi exibido na tela do monitor e a velocidade do navio chegou a 50 km por hora. O comandante horrorizado largou o café e observou de perto os movimentos do navio. Em seguida o experiente trabalhador ligou imediatamente para seu chefe e o notificou sobre o problema. Ele gritou alto no telefone que eles tinham um código lido. A CIA soube desse problema na velocidade da luz porque o chefe imediatamente se reportou a eles. Na Casa Branca os oficiais não entenderam o que fazer. Algum tempo depois os eventos continuam a ocorrer no Pacífico Sul. Homens com armas estavam observando um certo cara que foi dito que ele não deveria quebrar o protocolo e deveria retornar ao lugar seguro. O homem também disse que a Casa Branca e a CIA estão muito descontentes com esse comportamento. O rapaz escutava isso e pretensiosamente acendeu um cigarro. Em seguida ele mandou o cara se ferrar e disse que não liga para o descontentamento de ninguém, mas agora ele precisava falar com seu chefe. Então logo o desconhecido se virou e disse ao experiente trabalhador que aquilo era uma ordem. O homem imediatamente cerrou os dentes de raiva e estendeu o telefone para que o cara misterioso pudesse entrar em contato com seu chefe. Esse mesmo cara imediatamente ligou para o presidente e pediu para ele não ficar bravo porque estava tudo bem. Ele também acrescentou que o presidente sabe que cada acordo tem sua própria data de validade. Ao longo desses 8 anos ele fez o suficiente pelos Estados Unidos, então agora ele só quer ir para sua terra natal e acender um cigarro em paz. O rapaz acrescentou que o presidente sabia tudo sobre sua condição e saúde e principalmente os medicamentos que estava tomando. O cara tinha certeza de que os médicos haviam notado há muito tempo que sua doença estava progredindo. Depois disso ele decidiu fazer o último acordo e disse que seria uma pena se causasse uma explosão nuclear. Em seguida o cara misterioso disse que esta é sua última exigência. Se o presidente aceitar tudo ficará bem, mas se ele não aceitar o desastre vai acontecer e 16 bases nucleares vão explodir. O maluco pensava que uma explosão nuclear soava como uma felicidade sem tamanho. A conversa durou mais alguns minutos e o desconhecido e o presidente discutiram algo. Depois disso, como se nada tivesse acontecido, o cara disse que o presidente concordou e que o champanhe deveria ser aberto em homenagem a isso, mas o experiente trabalhador acreditava que o homem misterioso definitivamente tinha que ir para o inferno. O desconhecido percebeu que o agente parecia estressado por algo. O agente acrescenta que ele e os melhores especialistas o serviram por 8 anos. Em seguida o agente chama o homem de Lúcifer. O cara não gostou disso e considerou esse apelido estúpido. Em seguida ele falou que seu nome era muito mais bonito. Esse cara desconhecido é nosso protagonista e seu nome é Yanlu. O protagonista fala que gostava mais quando o chamavam de Yanlu ou Senhor do Inferno. O agente concordou com esse apelido e imediatamente o chamou de Yanlu. Os soldados gradualmente começaram a se aproximar e o agente anunciou que Yan não tinha para onde correr. O jovem sentado em uma pedra questionou se o agente pensou seriamente que uma pessoa como ele poderia ser pega. Em seguida ele perguntou se o agente ainda não tinha entendido que suas células cancerígenas já haviam se espalhando por todo o cérebro. O protagonista acrescenta que não viverá por muito tempo, então ele estava atolado de medicamentos. O famoso Senhor do Inferno começou a acender outro cigarro e contou que agora só tinha poucos segundos de vida. Nesse momento ele começou a fazer uma contagem regressiva a partir do número 5. O agente imediatamente gritou para seus soldados se dispersarem e tomarem cuidado, pois Jean definitivamente preparou algo. A contagem regressiva atingiu o número 0, as últimas
Palavras do personagem principal foram que ele estava indo para o inferno. Enquanto isso, os eventos aconteciam em Londres. Um certo homem pediu para relatar ao fundo que esses sanguessugas não se importam se é perigoso ou não, até porque teriam bilhões de dólares em lucro. Mas de repente um tiro certeiro seguiu o influente homem bem na cabeça. O atirador conseguiu descobrir quem era o homem por sua silhueta e que ele precisava ser baleado. Como podemos ver, a franco-atiradora era uma garota e ela eliminou o alvo com sucesso. Seu codinome era Vagalume, ela relatou a destruição do inimigo e começou a sair de cena do crime. Alguém ao telefone disse que sua velocidade de disparo não foi suficiente e ela precisava melhorar. Vagalume se dirigiu à pessoa do outro lado da linha como raposa e pediu para levar isso em conta da próxima vez. Em seguida acrescentou que também se ela tiver que fazer trabalho semelhante novamente vai ficar estressada. Mas a raposa anunciou que não haveria mais trabalho e agora todos precisam entrar em modo de sono. Vagalume queria saber quanto tempo duraria a hibernação e a raposa respondeu que seria para sempre. Vagalume ficou furiosamente indignada com isso e questionou quem deu essa ordem. Ela prontamente pediu à raposa para ligar para o chefe, mas a raposa respondeu que essa ordem foi dada pelo próprio chefe. Ela acrescenta que ele fez uma gravação e enviou para todos. Vagalume começa a gritar que a raposa está mentindo. Ela pensou que estava sendo enganada e começou a chorar. A raposa disse que essas foram as últimas palavras do chefe. Ele esperava que todos fossem para o céu e ele só tinha um caminho que era o inferno. Em seguida, na gravação, ele se despede de Vagalume dizendo que essa seria sua última missão e, consequentemente, sua última conversa. Ele promete encontrá-la na próxima vida. Vagalume continuou a chorar sem parar e a ligação terminou em desespero. Ela continuou a olhar para o telefone esperando que eles ligassem para ela novamente. A garota parecia ter perdido a sanidade mental e desceu do carro no meio da estrada levando consigo uma metralhadora. Sentindo uma raiva indescritível, ela começou a atirar para o alto, chamando a atenção e assustando as pessoas ao redor. Os transeuntes rapidamente começaram a fugir da menina porque tinham medo de serem acertados. Ela ficou no meio da estrada e pensou que também gostaria de saber como era visitar o inferno. Então, nesse momento, a Vagalume saca uma faca e queria fazer uma coisa terrível para ir ao inferno. Alguns segundos depois, ela concluiu seu desejo e caiu no asfalto sem batimentos. O telefone que estava no carro dela indicava que agora Vagalume está offline para sempre. Enquanto isso, os eventos agora aconteceram na América do Sul. Uma menina com o codinome Beija-Flor anuncia que também vai encontrar seu chefe no inferno. A menina no outro lado da linha respondeu que entendia tudo e logo depois a Beija-Flor pensou que também gostaria de ver o que exatamente havia no submundo. Poucos segundos depois o avião caiu em uma rocha e uma tragédia terrível ocorreu. A raposa viu que Beija-Flor ficou sem sinal para sempre, assim como o restante das suas companheiras. Então ela recarregou alguns cartuchos e colocou em sua cabeça. Fechando os olhos, ela desejou também estar no submundo. Os eventos continuam ocorrendo na escola onde uma aula está sendo realizada. De repente o professor recorre ao protagonista se dirigindo a ele como Shen-Lu para tentar resolver o exemplo. Nesse momento fomos transportados para o dia 23 de dezembro. 2000. Aqui percebemos que o chefe que levou todas as garotas consigo era o protagonista. Nesse momento os alunos começaram a olhar para Shen-Lu esperando que ele viesse ao quadro e resolvesse um exemplo matemático. O protagonista, chegando ao quadro, olhou a equação e percebeu que não entendia nada. Ele sorri dizendo que finalmente está no inferno. Shen imediatamente percebeu que estava de volta à sua adolescência. A cidade continuava a existir como se absolutamente nenhum evento terrível tivesse ocorrido. Os meninos jogavam basquete na quadra de rua e o próprio Lu achou que tudo isso era divertido. Como o professor o expulsou da sala de aula e pediu que ele pensasse em seu comportamento, o protagonista percebeu que de repente havia se encontrado em um novo ambiente e havia apenas estranhos ao seu redor. Ele também pensou que o Senhor considera isso um castigo. Mas em sua opinião talvez ainda seja uma recompensa. De repente alguém começou a gritar e pedir ajuda. A garota desconhecida saltou do telhado e começou a cair. Mas Shen notou isso e um momento depois estava correndo rápido porque queria salvar a garota. Felizmente ele conseguiu e a menina caiu em cima dele. Algum tempo depois, ela e Shen ficaram do lado de fora da sala de administração. O protagonista olhou para a menina e notou que era bom que ela caísse do segundo andar. Se ela estivesse no andar mais alto, com certeza teria se quebrado. De repente a porta da sala da diretoria se abriu e eles foram recebidos pelo diretor Sam, que queria saber se eles tinham ido ao médico da escola e se eles estavam bem. À primeira vista, Shen respondeu que estava tudo bem e a garota caiu com sucesso sobre ele. Então ele provavelmente pode ser considerado um salvador. Sam queria saber da garota porque ela pulou do telhado e como ela pensou nisso. A menina respondeu que ela estava olhando para o cenário e caiu acidentalmente.
Ela tentou dizer ao pai que não pulou de propósito. Nesse momento, Shen não podia acreditar que aquela era a filha do diretor porque eles não se pareciam. Ele chegou a cogitar que a garota era adotada. Nesse momento, o diretor disse a Shen que não importa o que aconteceu e ele estava muito grato. Em seguida, perguntou se o jovem queria ir no hospital e se ele deveria ligar para alguém. Shen pediu para o diretor não se preocupar porque não havia um único arranhão nele, e agora ele queria descansar um pouco. Shen insistiu que se ele ficasse doente em algum lugar poderia a qualquer momento pedir ajuda. O protagonista, ao alcançar a maçaneta da porta, de repente um pensamento surgiu em sua cabeça. O diretor imediatamente percebeu e quis saber o que mais o herói gostaria. Shen apenas pediu emprestado 50 yuans porque ele estava tonto e não queria voltar para casa de bicicleta. Algum tempo depois, enquanto o protagonista examinava sua identidade, ele viu que seu nome agora era Shen Lu, sua nacionalidade era da China e sua data de nascimento foi 1982. Entrando em sua casa, ele olhou ao redor e viu que a casa cheirava a antiguidade. Abrindo a porta de seu apartamento, não encontrou absolutamente ninguém. Só na mesa estava uma foto dele e de alguma mulher. O garoto veloz começou a vasculhar as coisas para adquirir o máximo de informações possível. Logo, muitos documentos diferentes estavam na frente de seu rosto. Shen foi capaz de descobrir sobre o corpo do cara em que ele renasceu. O dono do corpo tinha 18 anos e era um estudante comum. Os pais se divorciaram cedo e a criança viu uma tragédia toda a sua vida. Há 6 anos a mãe casou-se novamente com um novo homem e deixou Shen com sua avó. Há 3 anos sua mãe desviou dinheiro público para pagar dívidas do marido e os dois hoje em dia estão presos. No ano passado sua avó faleceu e desde então o jovem mora só. Na escola era conhecido como uma pessoa calma sem amigos. O personagem principal imediatamente disse que isso não era ruim. Como o dono original do corpo não tinha conexões sociais com ninguém, então isso o pouparia de muitos problemas. De repente a atenção do cara foi atraída para o calendário que estava pendurado na parede. Prestando atenção nas datas, ele descobriu que era agora o dia 25. Ele começou a pesquisar na internet como chegar a Seul em 15 dias e percebeu que 15 dias não seriam suficientes. Ele diz que a menina viverá a tragédia mais terrível de sua vida e por isso precisava urgentemente salvá-la, mas ele não tinha absolutamente nenhum dinheiro para comprar uma passagem, nem passaporte, absolutamente nada. Ele sabia que um cara simples não poderia chegar lá. Algum tempo depois a noite chegou. O herói tentou usar suas habilidades com um copo de água parado à sua frente. Seus olhos brilharam e assim suas habilidades mágicas gradualmente despertaram. Mas infelizmente não mexeu uma única gota de água do copo. O protagonista, suspirando tristemente, não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo e o que deveria fazer. Enquanto isso, a filha do diretor chamada Mei ouvia música em silêncio em sua casa e olhava pela janela. A canção continha as palavras de que o amor requer coragem e é preciso contar tudo. Em seguida ela relembrou o momento que a fez cair do segundo andar. Mei estava lembrando do momento que Shen a salvou. Ela queria ver melhor o protagonista quando começou a se apoiar no corrimão e começou a cair. Ela sentiu muita vergonha da situação atual. De repente Mei descobriu um bilhete deixado no livro. Esta nota era de Shen e destinava-se especificamente a ela. No dia seguinte o herói estava pensando em como ele renasceu em um cara com o mesmo nome que ele e voltou no tempo. Ligando no telefone ele queria entender o que o verdadeiro Shen estava fazendo naquele momento, mas infelizmente quando ele ligou para um número familiar recebeu uma resposta de que um número de telefone incorreto havia sido inserido. Depois ele chegou ao local onde morava quando criança e começou a bater na porta. A porta se abriu e algum gordo desconhecido quis descobrir quem o herói estava procurando. Observando o morador da casa, Shen não entendeu o que estava acontecendo aqui e como isso era possível. Ele caminhando pela rua pensou que o número de telefone não estava funcionando e a casa onde ele morava tinha pessoas estranhas. Mas ele chega perto de uma loja e percebe que a vendedora parecia não ter mudado, então lhe pediu um maço de cigarros. Agora seu olhar voltou-se para outro personagem familiar. O gordo que o humilhou antes também não mudou, mas havia apenas uma pergunta. Ele se perguntava onde está o verdadeiro ele neste mundo, porque tudo está como antes e só ele foi para o corpo de outra pessoa. Então Shen se dirige diretamente ao autor e grita se ele não conseguiu corrigir esse bug e por isso eliminou o verdadeiro ele da história. Após essas palavras um lápis gigante começou a cair do céu, o que quase esmagou o personagem principal. Mas ele conseguiu pular do local do acidente a tempo. Esse mesmo lápis misterioso tinha mãos com as quais começava a empurrar o chão. Logo esse mesmo lápis saiu do lugar onde havia caído e pediu ao herói que não se preocupasse porque no futuro eles definitivamente explicarão sobre sua vida.
No dia seguinte todos na escola estavam fofocando sobre o fato do protagonista ter escrito uma carta de amor para Mei. As pessoas comentam sobre Shen não ter medo do diretor. Tamanha fofoca envergonhou muito a menina e ela não soube como reagir a eles. Se aproximando gradualmente de sua classe, seu olhar voltou-se para a personagem principal. Mei observava atentamente enquanto Shen se sentava e escrevia alguma coisa. A moça constrangida se aproximou do rapaz e perguntou se ele tinha um minuto livre. Shen perguntou se ela tinha uma pergunta importante. Mei diz que leu sua carta de confissão. Ela estava muito arrependida, mas não podia aceitar. Essas palavras fizeram Shen sorrir porque ele percebeu que o antigo dono do corpo era um sem-vergonha que estava atrás da filha do diretor. A menina sentiu que ele não estava ouvindo e repetiu que não aceitava a carta e pediu para não fazer nada parecido novamente. Isso porque ela ainda é uma aluna e o principal para eles agora é estudar. O protagonista com interesse imediatamente perguntou quantos pontos ela tinha para o vestibular. A menina disse que tinha 196 pontos. Shen desejou boa sorte e imediatamente se levantou de seu local e deu tapinhas no ombro da menina. Ele desejou sucesso nos estudos e a garota tristemente se sentia como se tivesse acabado de ser rejeitada. Nesse momento o professor entrou na sala e falou que tinha um pequeno anúncio. Ele disse que no próximo mês, no dia 10, a Olimpíada está prevista para ser organizada, então se alguém quiser pode se cadastrar agora. Ele acrescenta que os estudantes podem obter mais informações no edital no estande. A inscrição requer a assinatura do responsável e dinheiro para a viagem. Foi então que o herói percebeu que era possível chegar a Yambia. Isso claramente era o que ele esperava. Então Shen levantou a mão porque queria tomar a iniciativa. O cara queria perguntar se todos poderiam se inscrever e o professor imediatamente perguntou com desdém se ele queria participar da Olimpíada de Matemática. Shen, um pouco chateado, perguntou se havia outras Olimpíadas. E então o professor o aconselhou a ir olhar para o estande. Sem responder às perguntas, o professor começou a aula e pediu a todos os alunos que virassem para a página 46. Shen quase adormeceu e seus colegas estavam discutindo algo nesse meio tempo. O protagonista percebeu que as aulas eram realmente chatas. De repente um dos colegas se aproximou do herói e perguntou se ele queria ir com eles e jogar caça-níqueis. Depois de pensar um pouco, o herói concordou porque tinha acabado de dormir o suficiente e agora precisava se divertir junto com os colegas. Eles foram para as máquinas caça-níqueis alegremente. Todos os jovens jogavam caça-níqueis e cada um deles estava ansioso para ganhar. O personagem principal não era muito bom, então disse que não estava interessado e não queria mais jogar. Nesse momento alguém veio atrás dele e o chamou. Era um cara estranho que queria saber se ele era Shen. Em seguida disse que eles precisavam sair porque precisavam discutir alguma coisa. Depois o homem fala que seus capangas podem ir. Eles começaram a se aproximar gradualmente do herói, que estava inabalável e queria descobrir o que eles queriam. O cara se apresenta como Dão e pergunta se Shen realmente escreveu uma carta de amor para Mei. Ele diz que não acreditava que alguém como o protagonista estava atrás de sua garota. Na imaginação de Shen era estranho ver o valentão namorando a garota mais bonita da escola. Então Shen perguntou se ela era realmente sua namorada e então o valentão disse que agora ela não é sua namorada, mas logo será. Ele perguntou se o herói sabia o que aconteceria com ele. Dão começou a gritar a fim de ouvir a resposta mais rapidamente. Shen era esperto e realmente sabia o que estava por vir, e disse que em um lugar tão deserto tudo poderia acontecer. Depois de um bom tempo, Mei está caminhando pela rua. A mãe pediu para ela comprar algo porque seu pai ia chegar tarde e ainda estava no trabalho. Mei gradualmente se aproximou do trabalho de seu pai e de repente viu Shen. Ela pensou que o protagonista estava roubando alguma bicicleta, mas o jovem revelou que não lembrava qual era a sua. Naquele momento ela se virou e não quis mais ouvir o rapaz. Shen pede para a menina esperar porque ele queria perguntar algo. A menina diz mentalmente que não importava o que ele dissesse, ela deve se comportar com calma e não demonstrar emoções. Shen se aproximou um pouco mais e disse que achava que a garota poderia ser mais gentil com ele. Ele diz que entende que ela é filha do diretor e deve ser exemplar. Ela não pode ficar perto de caras estranhos. Mas Shen pediu que ela não fosse tão hostil e fria com ele. A menina respondeu que não queria ser fria com ele. Shen diz que sabia que a garota não era ruim e ele entende que ela simplesmente não tem experiência suficiente para resolver adequadamente essa situação, então por isso ela simplesmente se recusa. Ele diz que esse é um comportamento bastante infantil e quando crescer ela começará a entender tudo o que ele está falando. Depois de pensar um pouco, a menina percebeu que não poderia refutar isso. Shen lembra a garota que a salvou e em seguida ele pergunta se ela conhece um cara chamado Dão. Mei responde que o conhece porque ele já tinha parado perto da escola uma vez. Mas seu pai o afastou, e logo depois ele veio de novo. O herói decidiu fazer a menina feliz e disse
que agora ela não deveria se preocupar porque ele não a incomodaria tão cedo. A garota não entendeu e o protagonista disse que múltiplas fraturas levam muito tempo para cicatrizar. Dawn estava no hospital e seus membros estavam engessados. Ele chorava porque tinha acabado de chegar ao hospital e já estava doente. Shen também acrescentou à garota que não há necessidade de muitos detalhes, mas explica que ele fez isso para seu próprio benefício. Após isso ele perguntou se a garota tinha ouvido sobre o evento de Ambia. Mei exclamou que tinha ouvido e queria saber por que o rapaz estava lhe perguntando isso. Em seguida ela mandou Shen parar de quebrar o cadeados de outras pessoas. Incapaz de tolerar o que estava acontecendo, a garota gritou que sua bicicleta estava na outra direção. Era uma preta com uma cesta enferrujada. O protagonista imediatamente olhou para a garota e perguntou como ela sabia de tudo isso, já que eles nem estudavam na mesma sala. Com velocidade relâmpago ela gritou que apenas sabia. Mas ao mesmo tempo ficou profundamente vermelha e confusa. Ela também perguntou por que o cara estava perguntando sobre esse evento, então Shen explicou que queria se inscrever, mas olhou para os requisitos e percebeu que ele não passou. Isso causou grande surpresa na garota e ela perguntou se ele queria ir como turista. Shen respondeu que na verdade ele só queria olhar para a neve. Em seguida diz que o pai da garota era o diretor, então ela sabia como ajudá-lo. Mei começou a pensar e ficou calada. Shen observava de perto cada ação da garota e pensava que ela nem percebia que tais ações eram como uma faca no coração dele e era perigoso se comportar assim. De repente o estômago do herói começou a rosnar alto. Percebendo isso, a menina imediatamente perguntou se ele havia jantado. O protagonista tristemente respondeu que não tinha dinheiro e ela percebeu que estava ficando preocupada com ele. Ela sabia que era difícil para ele. Então a garota fala que se ele precisasse de ajuda poderia falar com o pai dela e ele arranjaria cotas para ele. Mei, olhando nos olhos de Shen, também explicou que não queria ofendê-lo. O rapaz notou que ela parecia saber muito sobre ele, como se tivesse pedido a alguém que descobrisse o máximo de informações possível. Mas a menina gritou preocupada que tinha escutado rumores. Um momento depois Shen encontrou o recipiente da menina com comida e perguntou se havia algo saboroso ali. Mei imediatamente recuou e gritou que aquele era o jantar do seu pai. Mas o protagonista era habilidoso em sedução e podia facilmente alcançar o que queria com seu carisma e sorriso. A noite tinha caído e ele estava andando de bicicleta enferrujada enquanto comia frango. Enquanto isso, o diretor perguntava à filha para onde foi a segunda coxa de frango porque ele notou que estava faltando. Algum tempo depois, o herói chegou em casa e a luz estava acesa. Em seu quarto, tarde da noite, enquanto todos estavam dormindo, ele treinava duro para se tornar mais forte. Shen acreditava que tinha de tomar forma porque ele tinha um longo caminho a percorrer. Então agora ele precisava trabalhar duro em si mesmo. Até a água e o copo começaram a tremer com o treinamento do herói. No dia seguinte, um cara confiante ficou perto da sessão de treinamento ao longo do caminho. Ao que tudo indica, o professor Liu não trabalha na escola. Ele é um dos funcionários da unidade educacional, e o herói tinha certeza de que a empresa que o enviou estava organizando essa viagem. Afinal, agora as instituições de ensino têm seus próprios patrocinadores. Shen estava confiante de que o professor Liu era capaz de ajudá-lo a implementar seu plano. Aproximando-se do professor, ele imediatamente perguntou se Shen tinha algum problema. O protagonista respondeu que não teve tempo de se inscrever no grupo para a viagem a Ambia, mas ouviu dizer que há cotas para alguns alunos concedidas apenas a alunos que se destacaram. Mas é preciso uma assinatura e uma recomendação do diretor. Foi então que o herói estendeu suas queridas recomendações. Isso causou um choque sem precedentes ao professor. Ele não poderia esperar que tal aluno tivesse recomendações do próprio diretor, mas na verdade, dentro do envelope tinha um cartão bancário. O professor feliz diz que havia mais 3 vagas gratuitas para voluntários e perguntou se o herói sabia o que os voluntários faziam. Em seguida disse que eles precisam ficar juntos e realizar algumas tarefas. Shen respondeu que isso não era um problema e ele facilmente concordou em ir com eles. O alegre professor também pediu para ele preparar seu número de identificação de dados pessoais e código, mas o herói previu isso e trouxe todos os documentos necessários com antecedência. A lista de alunos para a viagem será anunciada no quadro de avisos esta tarde. Por isso o professor pediu ao aluno para continuar com o seu negócio. Olhando para as costas do herói, o homem também achou que esse cara era muito difícil. Os eventos continuaram a acontecer depois da escola. Mei caminhou para casa e pensou em algo. Isso a preocupou muito. Acontece que em um dos últimos testes ela recebeu apenas 45 pontos e a menina jurou para si mesma que da próxima vez ela definitivamente não iria falhar no teste, não importa o que ela precisasse. Mas logo a motivação desapareceu completamente porque ela sabia que a pontuação média era de 60 pontos.
Enquanto isso, uma lista de estudantes que estavam indo para a viagem apareceu. Muitos colegas ao redor de Mei ficaram felizes que seu nome estava na lista. Foi então que ela lembrou de como Shen disse que gostaria de ver neve. Ela começa a se aproximar das mesas para ver o resultado e, para sua surpresa, ela encontrou o nome Shen. Então percebeu que agora esse cara poderia realmente ir e ver a neve. De repente a menina começou a correr rapidamente em algum lugar com velocidade incrivelmente rápida. Ela invadiu a sala da diretoria e gritou para o pai que queria ir às Olimpíadas em Ambia. O pai disse que pensou que filha não estaria interessada e queria descobrir por que ela de repente decidiu mudar de ideia. A garota respondeu que só queria ver a neve. O pai respondeu que infelizmente todos os lugares já estavam ocupados. Mas a menina literalmente começou a implorar ao pai porque não se importava se ir até com o coral da escola. O homem confuso não entendeu o que estava acontecendo, pois antes sua filha havia dito que odiava cantar no coral L. Com um suspiro pesado, a menina explicou que agora gosta. Alguns dias depois, no dia 3 de janeiro, os alunos estavam na plataforma da estação ferroviária de Jingling. Mei olhou ao redor para encontrar o protagonista e de repente uma das mulheres começou a gritar para os voluntários ajudar os alunos a levar suas bagagens para o trem. Shen chegou a tempo e Mei começou a acenar com a mão para chamar a atenção dele. O protagonista queria levar a bagagem dela, mas outro cara veio e resolveu fazer por conta própria. Acontece que era o diretor San quem decidiu ir com os alunos e levou a mala de sua filha. Enquanto estavam no trem, o protagonista perguntou quando ela decidiu ir porque ele não viu o nome dela no anúncio. A moça envergonhada respondeu que não deveria se preocupar e acrescentou que também quer ver neve. Enquanto isso, o diretor observava a partida do trem e pensava no motivo pelo qual o estudante é tão próximo da filha. Ele diz que é uma pena que ele não esteja liderando essa viagem. O trem começou seu movimento e gradualmente se moveu em direção ao seu destino. Enquanto isso, o herói deitado na cama resolveu ler um livro. Um dos alunos pediu a Shen que trouxesse algo para beber e arrumar sua bagagem. Mas ele deve ter cuidado com a câmera em sua bolsa porque poderia acidentalmente deixá-la cair. Não houve resposta do herói e ele continuou a ler em silêncio. O professor novamente se virou para o personagem principal e perguntou se ele estava escutando. Shen respondeu que ele estava aqui para viajar, não para trabalhar como operário. O homem indignado começou a gritar que o rapaz era voluntário e que os voluntários deveriam ajudar. Em seguida, o herói lembrou que havia dado o pagamento pela excursão e se ele não estivesse satisfeito poderia fornecer a devolução. O protagonista diz que o homem também pode falar com o guia e pedir que ele saia na próxima parada e ele volta para a escola por conta própria. O homem admitiu que Shen era realmente uma criança muito difícil, e então o cara pediu ao Sr. Liu para não ficar tão bravo e ofereceu cigarros. O homem decidiu pegar um cigarro. Levando o cigarro na boca, ele decidiu acender, mas descobriu que não se tratava de um cigarro. Foi então que o professor pensou que aquele aluno ousou enganá-lo e agora o considerava um idiota sujo. Algum tempo depois, o trem chegou a Yambia. Mei começou a puxar sua mala e ao mesmo tempo começou a pensar que só fez essa viagem por causa do protagonista. De repente começaram a tirar a mala das mãos da menina e ela viu que era Shen. Ele jogou um refrigerante na menina e começou a arrastar sua mala. Ela continuou a observar de perto como ele cuidava dela. Mei rapidamente começou a correr em direção ao rapaz. Algum tempo depois, um escândalo estourou no hotel. O professor Liu gritou com um determinado aluno por ter saído do grupo. Embora eles deveriam estar aqui por mais 4 dias, Shen disse ao professor que em circunstância alguma se atreveria a pensar nisso. Liu diz que se algo acontecer com ele, ele será o culpado. Foi então que o cara pegou o celular e ligou a gravação do gravador de voz. O protagonista continha provas incriminatórias contra o professor. Na gravação, Shen dizia que ele havia dado o pagamento pela excursão e se o professor não estiver satisfeito, ele pode fornecer um recibo e também pode falar com o guia. A gravação irritou o professor ainda mais. Shen zombou dele e o aconselhou a não brincar com fogo. O professor continuou a gritar que não tinha medo nenhum e agora ele informaria sobre Shen sair do grupo. Liu acrescentou para o rapaz não ser tão descuidado porque seria ruim para os dois se o cara mostrasse essa gravação para alguém, mas o professor desistiu e disse que não era fácil para ele conseguir esse emprego, então pediu para o cara não fazer algo que pudesse fazer com que ele se machucasse e também lhe deu 200 conto para Shen ir à festa. No final, o homem não ficou satisfeito com tudo e perguntou ao cara se ele sabia o quão forte era, mas o herói foi facilmente capaz de derrubar o professor no chão e pisou nele com o pé. Liu implorou para deixá-lo ir. O aluno explicou ao professor que não havia necessidade de se preocupar pois ele veio aqui só para dizer que ia sair do grupo. Em seguida ele se despediu do homem. Horas depois ele já estava na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Era tarde da noite e lá fora fazia -13 graus junto com um vento terrível.
Mas isso não incomodou em nada o inabalável Shen. Ele observou a situação e de repente pulou para a direita, tudo isso devido ao fato de que os holofotes começaram a brilhar no lugar onde ele estava. Shen rapidamente começou a fugir dos holofotes para não ser detectado na área secreta. Ele achou que havia uma maneira de chegar à base com segurança. Olhando para o chão, de repente descobriu alguém parado à sua frente. Sua surpresa não tinha limites e ele levantou a cabeça. O protagonista descobriu um homem de uniforme que ficou com raiva e o observava atentamente. O militar gritou que havia um intruso ali e ele imediatamente começou a pegar sua arma para se proteger. O herói, não permitindo isso, se levantou com velocidade relâmpago e iniciou ações. De acordo com o plano que acabou de fazer, ele acertou o soldado com todas as forças, não lhe dando a oportunidade de pegar sua pistola. Em estado inconsciente, o homem forte começou a cair no chão. Shen decidiu tapar a boca para evitar que o militar fizesse mais sons desnecessários. Depois o corpo continuou a ser arrastado pela neve. Na base havia um grande número de militares. Eles estavam em torres de segurança e monitoravam a área. Um dos soldados percebeu que algo estava errado e começou a olhar ao redor. O homem atento notou que parecia que alguém tinha acabado de passar pelos holofotes. Mas seu colega respondeu que tinha certeza de que era apenas um pássaro e não havia necessidade de se preocupar tanto porque ainda havia uma patrulha abaixo. Ao mesmo tempo, o personagem principal rapidamente fez seu caminho enquanto passava pelos incríveis testes. Ele ainda percebeu que este não era um corpo treinado e ainda estava muito fraco, então precisa comer algumas calorias e se preparar para passar pelo campo minado porque já está perto. Para os outros, este campo minado é cheio de perigos, mas para o personagem principal é mais fácil passar pela linha de defesa. O herói realizou uma tarefa aqui muitas vezes em seu passado, então está familiarizada com isso. Em seguida, Shen continuou a fazer seu caminho através das muitas minas e notou que havia 30 metros restantes. Antes de deixar o campo minado rastejando através da neve, um som inesperado foi subitamente ouvido. O protagonista percebeu que tinha perdido o equilíbrio e pisou em uma mina. Aos poucos, o experiente herói começou a desenterrar a mina antipessoal. Seu peso é de cerca de 2,8 quilos. A explosão não é densa. A câmara do fusível é de metal e a altura de rebote das minas é de 2 metros. O alcance efetivo de destruição é de 10 metros. Shen percebe que se ele imediatamente tirar o joelho, a casca da mina vai se romper, então ele precisa ter cuidado, caso contrário haverá uma enorme explosão e não restará absolutamente nada do herói. Para começar, ele ia cortar um pedacinho de tecido de dentro do uniforme escolar para deixar a mina sob pressão. Preocupado com sua situação, o herói continuou a agir. Mesmo sabendo o que fazer, essa ideia ainda era incrivelmente perigosa. Tendo fixado o tecido à mina, ele ia prender para que ela se encaixasse perfeitamente com um alfinete. Desenrolando o tecido e usando alguns pinos, ele era capaz de aplicar pressão na mina. Shen, com apertos de mãos, começou a puxar o chumbo de seu lápis da escola. Ele disse para si mesmo que era necessário manter a calma e agir com cuidado. Felizmente, o cara conseguiu colocar o chumbo diretamente no detonador e não explodiu. Enquanto isso, um coral se apresentava. Mei estava olhando para o salão e não encontrou o protagonista entre as muitas pessoas. Ela lembra que já faz 2 dias que não viu ele em lugar nenhum. Tudo isso porque Shen agora está tentando desarmar uma mina. Ele insere o chumbo no detonador e acreditou que isso deveria ser suficiente. Ele também substituiu o pin por um lápis de chumbo e um bolso de pressão feito de um pedaço de tecido do uniforme escolar. Shen, olhando para o céu, pensou que Deus o havia trazido de volta a este tempo e que ele não deveria ir de base tão cedo. Temendo a detonação, o cara pulou bruscamente e começou a correr para o lado. Depois disso, ele imediatamente se deitou no chão para se proteger da explosão. Fixando o olhar no negativo, ele descobriu que não havia detonado. Então, calmamente, ele se levantou do chão e começou a se afastar. O jovem acha que não deve ter mais tantas minas. Então, nesse momento, ele rapidamente continuou seu caminho em alta velocidade. De acordo com seu plano, ele pulou na vala para se proteger novamente dos holofotes. Agora ele estava seguro neste lugar, mas de repente vários outros soldados entraram. Mas eles estavam em uniformes completamente diferentes. Com grande surpresa, eles viram o protagonista. Os militares imediatamente gritaram que lá estava ele e começou a correr em sua direção. Mas Shen não era simples e correu para cima do militar, o empurrando para o lado. O homem, que não entendia nada, começou a cair no chão enquanto isso, o personagem principal passou por ele. Shen, com um movimento hábil de sua mão, tirou uma faca do bolso e jogou no segundo soldado. Com grande velocidade, essa mesma faca começou a voar em direção ao militar desavisado. Parece que mais alguns segundos e essa mesma faca deve acertar seu alvo.
Uma faca bem arremessada atingiu o alvo e um dos soldados foi completamente neutralizado e não conseguiu mais causar danos. O protagonista, voltando sua atenção para o segundo militar, percebeu que restava apenas um oponente. Em seguida, o homem disse para Shen ir para cima dele. O protagonista gritou que o homem não deveria fingir ser forte. Em seguida, houve um golpe poderoso no inimigo que ainda não entendia nada. O herói neste momento estava completamente inabalável e silenciosamente assistiu enquanto seu oponente era destruído. Experimentando fortes dores, o homem não podia se mover. Ele apenas murmurou e ouviu a neve farfalhar. As últimas palavras que o militar ouviu foram que ele deveria ser um homem e não ser arrogante. O protagonista, vestindo o uniforme de um dos militares, percebeu que com esse disfarce e um pouco de cautela ele poderia passar pelos guardas de fronteira sul-coreanos como se nada tivesse acontecido. Então o estudante militar começou a sair. Tempo depois, os eventos continuaram. Em 6 de janeiro de 2001, o prota usou um boné como disfarce. Ele começou a chamar um táxi para cumprir seus objetivos subsequentes. Ele disse ao taxista que precisava chegar em Abgujeong, uma das regiões da Coreia do Sul. Shen lembrou que em sua vida passada recebeu uma tarefa: eliminar um magnata dos negócios chamado Young Jae. A recompensa foi de 50 milhões. Na missão ele conheceu Lee Ying. Ela tinha 22 anos na época. Entrando em um dos cômodos da propriedade, ele reparou na menina. No momento ele também tinha 22 anos. Ying virou para ele e disse que o jovem já estava atrasado. Shen percebeu que o patrão estava em perigo e que seus negócios eram ruins. O herói começou a arrastar a garota em direção a si mesmo e ela o chamou de idiota. Em seguida, a moça pediu para deixá-la. Os guardas avistarem os suspeitos e imediatamente ordenaram que eles ficassem de pé. Muitas pessoas de preto cercaram o herói e a garota, mas na época isso não incomodou o protagonista em nada e ele abriu fogo contra os alvos que estavam em seu caminho. Um grande número de guardas foram abatidos nesta batalha. Os que permaneciam vivos começaram a atirar, mas o experiente assassino não tinha medo de balas e ele facilmente se esquivou deles. Após isso, ele continuou a disparar contra alvos hostis. Depois de algum tempo, eles estavam em uma casa de campo que estava localizada na floresta. Lá o herói abandonou a menina, que também era assassina. Shen queria levar a garota para um lugar seguro para que ninguém pudesse encontrá-los aqui. Naquela época, Eng era uma pessoa louca com paranoia mental severa e ela respondeu que Shen poderia fazer o que quisesse com ela. Em seguida, a menina estendeu a mão em sinal de gratidão. Não recebendo a reação desejada, a menina começou a atacar. Ela se levantou do chão e começou a atacar o herói com os punhos, mas foi derrotada com literalmente um golpe no pescoço. Quando a menina acordou, ela se viu suspensa acima do chão e estava completamente amarrada com sua boca amordaçada. O herói, despreocupado naquele momento, acendeu um charuto e pediu para a menina ficar mais quieta. No dia seguinte, a menina havia acalmado e o protagonista começou a desamarrá-la. Depois ele sacou uma arma e perguntou à louca se ela estava preparada para deixar esse plano. Ing se interessou por apenas uma pergunta. Ela queria saber por que foi salva. A menina acreditava que era só porque ela era bonita. Um pouco constrangida, ela também perguntou se era porque ele queria dormir com ela. Shen se aproximou e colocou uma arma em sua garganta. Em seguida, ele disse que ela parecia ter sido consumida pela raiva e o ódio enquanto tentava ser corajosa. Ing se opôs e disse que viu o jovem eliminando muitas pessoas no dia anterior. O protagonista confirmou dizendo que não há muitas pessoas no mundo que possam se comparar com ele. Neste caso, a menina se curvou e pediu para ajudá-la a eliminar mais algumas pessoas. Suas mãos tremiam e ela estava pronta para fazer qualquer coisa para se vingar se ela pudesse. Até ela mesma estava pronta para dar tudo por vingança. As lágrimas nos olhos confirmaram o fato de que ela queria vingança e implorou para que Shen a ajudasse com isso. Foi assim que Ing começou seu treinamento. Nos 2 anos seguintes, a garota reconheceu as habilidades de tiro e luta. Com a ajuda de suas habilidades adquiridas, ela podia acertar uma moeda a uma distância de dezenas de metros. Depois de 2 anos, a menina conseguiu alcançar seu objetivo. Ela se tornou uma assassina implacável que não hesitou em eliminar qualquer um de sua lista. Estava tudo pronto e havia vazio e melancolia em seu coração. Isso aconteceu porque ela não conseguiu perdoar as pessoas que estavam envolvidas nos terríveis incidentes que aconteceram. Debaixo de uma chuva torrencial, ela segurava uma foto da mãe, do pai e do irmão. Ing sentiu falta deles. O protagonista fez todo o possível para cuidar dela e foi assim que ele descobriu o que aconteceu com ela em 6 de janeiro de 2001. Os eventos continuam a acontecer. Shen se aproxima da garota e diz que nunca viu ninguém chorar até dormir. Ing não entendia por que a estavam acordando e pediu a Shen que se sentasse ao seu lado e a observasse dormir, porque ela tinha medo de não o ver quando acordasse, e prometeu que se isso acontecesse ela pegaria a arma e dava um fim a si mesma.
O protagonista, ouvindo isso, começou a pensar sobre as palavras da menina. Em seguida, ela pediu o protagonista para contar o que aconteceu com ela. Ing lembrou que aquela noite estava escura, ventosa e fria. A mãe repreendeu o irmão por brigar novamente na escola, e então desconhecidos invadiram sua casa e eliminaram o pai dela. Eles levaram todos os bens e também eliminaram seu irmão na frente dela e sua mãe, seu irmão que amava e cuidava dela desde a infância. Ing conta que logo em seguida fizeram a mesma coisa com sua mãe. Só que usaram métodos terríveis para fazer isso, depois a arrastaram para dentro de casa e fizeram coisas ruins com ela também. O protagonista, depois de ouvir a história, queria entender por que a menina não foi eliminada também. Ing diz que ela seria usada como escrava para realizar desejos sujos, mas ela conseguiu escapar pulando no rio. O protagonista perguntou o que aconteceu depois dela fugir. Ing diz que ela encontrou o amigo de seu pai que a acolheu. Mas então ele também fez coisas terríveis com ela e depois a entregou aos assassinos. A menina não quis contar mais nada porque antes de encontrar Shen, ela viveu no inferno dos 16 aos 22 anos, mas agora ela quer viver apenas com Shen. Ing diz que cumpriria inquestionavelmente quaisquer ordens do protagonista. Ela diz que por muito tempo seu mundo estava completamente escuro e a única luz que ela havia conhecido recentemente foi ele. Shen apontou que há luz em tudo, então ela não deve deixar a escuridão dominá-la. Ele diz que todos podem brilhar sozinhos. Mesmo que sejam fracos, ninguém deve colocar sua esperança na luz dos outros. Então, vale a pena aprender a brilhar sua própria luz. Depois disso, o protagonista dá um novo nome à garota. Ele a chama de Vagalume. Retornando aos eventos em tempo real, o taxista virou-se para Shen avisando que eles haviam chegado ao local. Saindo do táxi, o herói começou a ir para algum lugar. Nesse momento ele viu uma garota. A menina esbarrou em um homem e começou a xingá-lo. O protagonista se aproxima da garota e a puxa pela orelha, mandando ela parar de falar palavrão. Isso irritou ainda mais a menina e ela quis saber quem era ele. Foi então que o herói se virou para a menina e a chamou de Vagalume. Ing ficou surpresa e continuou a olhar para o estranho, não entendendo o que Vagalume queria dizer. Então ela gritou perguntando o que diabos ele estava falando e quem era ele. O protagonista, se aproximando, disse que era um homem que caiu do céu e veio ajudá-la a livrar-se dos pesadelos que a assombram. Ing não entendia nada e continuava a olhar com um olhar lamentável para o corajoso rapaz. De repente ela começou a sorrir para ele, então seu joelho estava se movendo como se estivesse prestes a atacar, e foi assim o primeiro encontro deles na nova vida. Ing começou a atacar e depois ela gritou por toda a rua que estava sendo perseguida por um homem. A menina, preocupada, correu pela rua e chamou a polícia. Por sorte, um deles estava por perto e Ing, apontando o dedo para o herói, começou a contar algo para o policial o que tinha acontecido, mas voltando o olhar para a direção onde o cara estava. Ela e o policial ficaram muito surpresos, afinal não tinha ninguém lá, era como se ele tivesse evaporado. Os eventos continuaram a ocorrer em 6 de janeiro de 2001. Na Agência Nacional de Inteligência, alguém estava discutindo uma operação militar secreta que foi realizada na fronteira. Por último, 2 pessoas que foram enviadas para a missão não resistiram. Tudo o que o evidenciava era captado em fotografias. Além disso, uma mina foi descoberta na área do campo minado a 300 metros ao norte da vítima, que foi neutralizada. Fotografias de informações de equipamentos especiais e arquivos de análise preliminares foram enviados a cada um dos presentes. O homem diz que este foi um incidente de infiltração militar no país. Ele acrescenta que o inimigo do norte já havia apontado armas para eles para proteger a Índia e ordens foram emitidas para encontrar os agentes norte-coreanos que haviam se infiltrado em suas terras. Nesse momento, todos os presentes na reunião serviram fielmente o seu país. Enquanto isso, o comando secreto da fronteira do norte discutia que o inimigo do sul já tinha entrado. Então, a partir desse momento, a lei marcial foi declarada e as buscas devem ser realizadas em todo o território, porque eles devem encontrar o inimigo que entrou aqui secretamente. Dito isso, o homem quis saber quem estava patrulhando o local ontem à noite. Depois de saber, ele mandou atirar em absolutamente todo mundo. Enquanto isso, Shen estava no telhado de uma casa espirrando, enxugando o nariz. Ele pensou que alguém estava pensando nele agora. Em seguida, o herói pegou uma barra de chocolate e começou a comê-la. Ele percebe que esqueceu de comprar algo para beber e agora está com sede. De repente ele sente um cheiro delicioso. Então Shen percebeu que a canja de galinha estava sendo preparada em algum lugar próximo. Para realizar um pequeno reconhecimento, o cara se inclinou sobre a borda do telhado para olhar pela janela. Ali havia alguém de joelhos perguntando por que se meteu numa briga na escola. Era uma mãe que repreendeu o filho. A situação que aconteceu fez a menina rir e ela estava realmente feliz. O protagonista observava da janela enquanto Ing se alegrava com o que estava acontecendo. De repente houve um som alto de um carro quebrando. Shen imediatamente percebeu que o ataque havia começado.
Muitas pessoas vestidas de preto começaram a caminhar em direção ao prédio, ao mesmo tempo. O personagem principal observava tudo o que acontecia do telhado do prédio, mas agora ele percebeu que tudo tinha começado e ele precisava agir. Os bandidos começaram a se aproximar do prédio para realizar o ataque. Nesse momento, o autor interrompe a história para fazer uma pequena apresentação sobre o protagonista. Shen, em uma vida passada, foi investigado por várias agências de inteligência, incluindo a CIA, mas no final todas as agências de inteligência ficaram tão irritadas porque o comportamento desse cara era completamente imprevisível, mas ainda assim conseguiram descobrir duas coisas sobre Shen. Em primeiro lugar, ele se preocupava muito com suas companheiras. Em segundo lugar, ele tinha boas relações de amizade com elas. O relacionamento deles é algo maior do que o amor, afeto ou amizade um pelo outro. Eles viam um no outro a única esperança de sobreviver e seu relacionamento não poderia ser quebrado por nada. A menos quando Shen decidiu não continuar vivo. Em seguida, todas suas companheiras tomaram a mesma decisão. Voltando aos acontecimentos atuais, alguém começou a bater na porta do professor Lui. Mei parecia incrivelmente preocupada. O simpático professor quis saber por que a menina foi trazida para cá e por que ela chegou tão tarde. Mei, indignada, queria saber onde Shen estava porque ela não o via há 2 dias inteiros. O professor mandou ela voltar amanhã por já estava tarde e ele tinha acabado de acordar, mas a menina fala que precisava urgentemente encontrar Shen porque naquele momento ela queria seriamente falar com ele. O professor fala que Shen já está dormindo, mas a garota não acredita e diz que ele pode ter saído. Nesse momento, alguém começou a ligar para o telefone do professor. Era o diretor que queria dizer alguma coisa ao professor. Em seguida, a menina começou a mostrar que ele não deveria em hipótese alguma dizer ao seu pai que ela tinha vindo para cá. Ela literalmente implorou para não contar ao pai que tinha vindo, então Mei começou a fugir rapidamente para que ninguém soubesse de suas aventuras. O professor Liu fechou a porta e começou a chorar alto, dizendo que esse trabalhando com os estudantes está ficando cada vez mais difícil. Nesse momento, os eventos aconteciam na casa da Vagalume. Muitos bandidos começaram a entrar na propriedade e logo arrombaram a porta. Depois, os homens armados começaram a fugir. Os bandidos entraram no quarto onde estava quase toda a família e todos os membros da família ficaram chocados com o que estava acontecendo. Os irmãos começaram a gritar com os agressores para descobrir quem eram. Um dos bandidos bateu no cara indefeso e mandou que ele saísse. Em seguida, Jung entrou na casa com seus capangas. Eles observavam a família assustada com indiferença e sem piedade. Nesse momento, o protagonista observava tudo o que acontecia e ele imediatamente percebeu que Jung era um dos assassinos que estava envolvido no terrível incidente com a família. Foi por causa dele que Shen conheceu Ying. Naquele dia, ela tentava eliminá-lo e Shen a impediu. Jung era o verdadeiro culpado pelo desastre. O pai de Ying se chamava Dong. Ele e outro cara estavam juntos no ramo de transporte. Em 2000 seus negócios decolaram e neste ano 2 irmãos, Shaitai e Shaijan, estavam secretamente envolvidos em agiotagem, drogas ilegais e negócios negros de compra e venda. Órgãos também fazia parte do comércio. Eles se interessaram pela empresa de navegação chefiada por Dong. Então Jung tentou se juntar, mas foi recusado. Então no final ele se juntou aos irmãos e atacou a família, devido ao forte golpe. O irmão estava ferido e a mãe imediatamente o defendeu. Ela não tolerava que o filho fosse espancado. Outro agressor começou a agredir a menina e ela gritou e pediu ajuda, mas não pensou que alguém iria ouvi-la. O protagonista olha para o relógio e percebeu que estava na hora de agir. Os desgraçados arrogantes continuaram a zombar da menina e disseram que ela não podia fazer nada. Ying começou a chorar e de repente escutaram um barulho. Os bandidos imediatamente se viraram para ver o que havia acontecido. O criminoso imediatamente soltou a menina e foi até a janela. Depois de abrir a janela, ele começa a olhar para a rua. Nesse momento, o herói estava sentado no telhado e observava o bandido, que gritou perguntando quem estava aqui e disse que escutou barulho. Então um dos irmãos percebe que havia um caminhão de bombeiros nas proximidades, o que foi muito ruim. Os criminosos perceberam que não poderiam mais ficar aqui e tiveram que sair com urgência. Eles começaram a ir até os carros e levaram toda a família da casa com eles. Por sorte, havia uma casa vazia ao lado e o protagonista conseguiu aproveitar isso para acionar o alarme de incêndio para disparar, mas da próxima vez ele precisa calcular o tempo com mais precisão. Shen diz que, em teoria, o pai de Ying já não estava mais vivo, então neste momento a única coisa que pode ser feita é salvar os 3 que restaram. Shen calcula que vai ser fácil eliminar todos os bandidos de uma só vez. O problema é que um grande número de cadáveres só causará problemas para os órfãos. Então o personagem principal decide que é preciso mudar de local. Ele correu para a garagem e lá encontrou o carro de Dong. Em um carro rápido ele começou a perseguir os criminosos para salvar toda a família.
Logo os bandidos finalmente chegaram em algum lugar e pararam. Um dos principais bandidos descobriu que o corpo de Dom já estava aqui. Jung relata que no passado o pai de Ying sempre o repreendia como um cachorro e recebia o dobro de dinheiro, reputação e status. Além disso, ele acredita que a mulher que ele amava foi tirada por Dom e ele teve 2 filhos com ela. Ele olhou pela janela do carro e pensou em tudo o que estava acontecendo. Em seguida, um dos irmãos virou para ele com um sorriso e perguntou se ele estava em paz em sua alma, e ele acendeu um cigarro. O bandido acrescenta que quando eles chegarem ao seu destino, essa mulher pertencerá a ele, então Jung fará o que quiser. O idoso pegou um cigarro e continuou seus pensamentos. Logo ele riu e exclamou que queria curtir não só a esposa, mas também a filha de Dom, para que mesmo no inferno ele fosse um perdedor. Os eventos continuaram numa fábrica abandonada em Seul. A mãe implorou para deixar seus filhos irem e lembrou da amizade que o homem tinha com seu esposo. As palavras da mulher não convenceram em nada o homem e ele ficou com um chicote perto dos prisioneiros indefesos. A mulher estava literalmente de joelhos e pediu para poupar ela e sua família. Infelizmente, Jung não quis ouvi-la e levantou seu chicote para atacar crianças indefesas e inocentes sentadas em seus colos. Sua mãe as cobriu com seu próprio corpo e o desgraçado bateu nas costas da mãe com um chicote. Ela se virou perguntando por que ele estava fazendo isso se eles não fizeram absolutamente nada com ele. A mulher sentiu pena dele porque seu coração estava completamente podre. De repente o filho mais velho olhou por trás e decidiu não hesitar e agir. O rapaz correu para proteger a família com as próprias forças. Ele começou a empurrar Jung para que ele caísse no chão. Infelizmente o homem estava muito mais forte e conseguiu facilmente atingir o jovem e ele começou a cair no chão. Em seguida todos os guardas começaram a chutar o cara. Ying chorando sentou-se em desespero e pensou que se isso fosse um sonho, ela realmente gostaria de acordar. Foi então que Vagalume se lembrou do mesmo estranho que lhe contou coisas estranhas mais cedo. Ele disse uma frase estranha de que ele era a pessoa que caiu do céu só para ajudá-la a se livrar dos seus pesadelos. Ela percebeu que tudo aquilo era o que o protagonista estava querendo avisar. De repente um carro chegou e um som incrivelmente alto foi ouvido. Todos começaram a tapar os ouvidos com medo porque não toleravam o som de tamanho volume. Ying percebeu exatamente que tipo de carro chegou. Era o carro branco do seu pai. Em sua mente ela se perguntou quem exatamente estava dirigindo. Então um estranho misterioso homem começou a emergir dele. Shen saiu como se nada tivesse acontecido. Ele desceu do carro e disse que havia alguns problemas com ele. Os bandidos imediatamente apontaram a arma. O herói continuou dizendo que a embreagem estava um pouco solta ao acelerar. Ele também fala que houve problemas com o volante, que talvez precisasse ser mudado. Todos os criminosos ficaram surpresos com a história do cara e realmente não era compatível com o bom senso dele. A garota olhou atentamente para a pessoa que poderia salvá-la. Shen sorridente disse ao Vagalume que eles não se viam há muito tempo. Continuando a chorar, a menina não conseguia acreditar em seus olhos e que era realmente ele. Um dos principais bandidos queria descobrir quem era esse jovem misterioso. O cara de cabelos loiros ordenou que seu povo eliminasse o homem que ousou entrar em seu território. O homem imediatamente começou a correr atrás de Shen e tinha intenções bastante maldosas. Shen ficou imóvel como se estivesse planejando algo. Com a ajuda de uma destreza incrível, o personagem principal facilmente conseguiu se virar e também entregar um contra-ataque devastador que poderia facilmente derrotar qualquer um. A força do golpe fez com que a baba fluísse dos vilão e ele começou a chorar de dor. Depois ele caiu no chão imóvel e não conseguia se mexer. Os irmãos obviamente não gostaram e ficaram um pouco agitados. O mesmo homem de cabelos loiros pediu aos guardas que não ficassem de lado, mas também que fossem acabar com Shen. Imediatamente um grande número de bandidos começou a atacar o cara. Eles ainda não conheciam sua real força devido à falta de informações sobre Shen, mas logo todos os bandidos que trabalhavam para os irmãos foram derrotados. Ao combatê-los, o herói não teve nenhuma dificuldade. Os inimigos, vendo o que estava acontecendo, ficaram chocados e não puderam acreditar em seus olhos. O cara desconhecido foi capaz de destruir muitos mercenários profissionais e ele não tinha um único arranhão. Em seguida, o irmão pediu a Kyung-won que eliminasse o rapaz. Jung também pediu para o cara fazer isso porque acreditavam que o homem era um soldado profissional na linha de frente e Shen não era páreo para ele. Naquele momento, Kyung pegou uma faca e estava pronto para lutar contra o inimigo desconhecido. Shen apenas suspirou forte e em seguida pediu para o homem lembrar de que ele era a segunda pessoa a mostrar sua faca. Então questionou se Kyung sabia o que aconteceu com a primeira pessoa. Durante a realização do ataque, o homem gritou para que o jovem parasse de falar bobagens e começasse a correr. Kyung, com um movimento habilidoso, fez seu primeiro strike, mas acabou errando. A agilidade de Shen era muito mais desenvolvida do que a daquele mesmo soldado de elite.
Com todas as forças o homem desferiu um chute, mas o protagonista ágil conseguiu pular com facilidade. O golpe incrivelmente poderoso foi capaz de danificar a porta do carro como se outro carro tivesse batido. Depois disso, uma poderosa série de ataques seguiu. O inimigo desconhecido se esquivou como se pudesse prever exatamente onde o golpe seria desferido, rindo. O herói disse que agora ele não iria brincar. Em seguida ele começou a realizar seu ataque. O homem mandou Shen ir para o inferno enquanto tentava seu ataque mais forte, mas o protagonista com apenas um golpe foi capaz de derrubar a arma das mãos do inimigo. Agora ele também atacou e fez isso com grande velocidade. De repente o experiente lutador ficou pálido e começou a sentir uma dor. Ele descobriu que o misterioso inimigo tinha uma lâmina escondida. Logo o herói viu seu oponente cair no chão. Isso irritou ainda mais Jung e ele começou a pensar em seu próximo movimento. O velho rapidamente começou a fugir e o protagonista percebeu isso. Em seguida ele pegou uma mochila em suas mãos e fez um movimento inesperado nesta batalha. Com todas as forças o cara jogou a mochila bem nas costas do velho que tentava fugir e assim derrotá-lo. O velho caiu no chão sem batimentos e foi visto que tinha tijolos na bolsa. Um dos irmãos começou a ficar ainda mais nervoso com a percepção de que o personagem principal estava muito mais bem preparado do que seu exército de bandidos. O protagonista, olhando nos olhos do cara, disse que ele não deveria olhar para tudo o que estava acontecendo, mas se preparar porque ele seria o próximo. O bandido percebe naquele momento que agora estava sozinho no campo de batalha. Com tristeza nos olhos, um dos irmãos olhou para Vagalume, que observava com prazer as ações de seu salvador. Ao perceber que tinha que agir, o homem imediatamente começou a correr para a menina e ordenou que ela viesse até aqui. Ele disse que não se importava com nada, mas parece que o protagonista se preocupava com essa menina mesquinha. O bandido diz que só vai soltá-la se deixá-lo ir. Shen dirigiu-se diretamente à menina e perguntou se ela estava assustada. Nos olhos da pobre menina só se podia ver desespero em lágrimas, que corriam como um rio. Shen pediu para não ter medo. Em seguida disse que ainda não teve tempo para realizar essa habilidade, mas nesse momento valia a pena. Então o personagem principal fez um gesto interessante com as mãos, após o qual concentrou todo o seu poder e força no objeto. A silhueta do disfarce era cercada por uma luz azul brilhante, como se tivesse magia. O homem ameaçando a garota continuou a mantê-la refém e observar como o herói mudou sua aparência. Então ele começou a gritar, porque queria saber o que estava acontecendo. Ele não conseguia se mover e sentia que algo estava envolvendo seu corpo. O protagonista se aproxima e diz que esse homem já era a terceira pessoa que lhe mostrou uma faca hoje. Em seguida ele tira a menina do homem e o deixou chocado com o que estava acontecendo porque ele nunca tinha visto nada parecido antes. Nesse momento o homem começou a cair no chão e o protagonista foi capaz de ajudar a família e a menina, e também a salvou de todo sofrimento que aconteceria. Shen perguntou se ela não tinha mais medo. A garota não entendia nada e só ficou envergonhada e continuou a olhar para seu salvador. O protagonista acrescenta que prometeu que poderia salvá-la de pesadelos. 2 horas depois, na casa de Vagalume, ela dormia tranquilamente em seu sofá coberta com uma jaqueta. Logo ela abriu os olhos e lentamente começou a se levantar do sofá. A menina começou a pensar se aquela era a sua casa. Shen entrou na sala e disse que ela estava muito assustada e desmaiou. O cara jantou na casa de outra pessoa e comeu um macarrão delicioso. Ele se aproxima de Ying e pede seu casaco de volta. Shen diz que quando ela perdeu a consciência ele ficou com medo que ela sentisse frio, por isso a cobriu. Depois ela agarrou o casaco e ele ficou com medo de acordá-la, então por isso ele deixou para ela. Mas em seguida Shen estendeu a mão e começou a pegar sua jaqueta, mas a garota deliberadamente a segurou em suas mãos. Ele sorriu e disse que aquelas eram suas roupas. Ying ficou ainda mais constrangida. O protagonista fala que tinha acabado de esquentar e comer canja de galinha, então se ela estivesse com fome poderia ir comer. Além disso, Shen fala que seu irmão foi ferido, mas sua mãe já havia lhe dado remédios e antes dela acordar, ele e sua mãe já haviam discutido tudo. O protagonista acrescenta que ela contará tudo para a menina e por isso não aconselha a chamar a polícia em hipótese alguma, até porque ele eliminou completamente o problema. Shen, estendendo a mão, começou a acariciar seus cabelos. Como se percebesse que era o mesmo Shen, a garota começou a acariciar sua mão. Então ela quis saber qual era a idade dele, pois ela sentia que ele tinha muita maturidade, mas parecia ter sua idade. Essa resposta surpreendeu o herói, mas ele explicou que tinha pouco tempo e não queria traumatizar ela. Ying pediu que ele contasse quem ele realmente era. Essas palavras só fizeram o personagem principal rir. Dando tapinhas na cabeça da mulher, ele pediu que não fizesse tantas perguntas, pois sua mãe lhe contaria tudo. Shen disse que sua mãe estava machucada, mas ele deu remédio e ela acordaria em 1 hora. Mas quanto ao meu irmão, o protagonista conta que
Ele ficou tão bravo e por isso teve que ser amarrado. Em seguida, puxando a menina pela orelha, ele também pediu que ela não esquecesse, que estudasse muito, e além disso ela não deveria usar linguagem chula, para não fazer tatuagens. Porque o próprio herói fez uma tatuagem em uma idade jovem e se arrependeu, e também ela não deve fumar nem beber, o protagonista pede que ela lembre disso. Ing começou a repetir que não falaria linguagem obscena, nem tatuagens, nem bebida, nem fumo, ela prometeu. Que lembraria de tudo, mas queria saber pelo menos o nome do seu salvador. Shen apontou o dedo para a testa dela e disse que as crianças hoje em dia fazem muitas perguntas. Então o salvador começou a ir embora e a moça ficou espantada por ele já estar indo embora. O protagonista recolhe todas as suas coisas e ele estava pronto para deixar sua vida para sempre. Vagalume fez novamente uma pergunta. Ela queria saber se ele era realmente um homem ou um anjo do céu. Depois de pensar sobre essa questão, o cara imediatamente disse que não acreditava em Deus e só acreditava no irmão mais velho Guan. De repente a mala sob os pés do herói começou a se mover bruscamente. O herói o atingiu com todas as suas forças e ordenou que ele não se mexesse e ficasse em silêncio. A garota pergunta o que tem na mala e Shen responde cura o Veco Jung. Ele diz que o homem ainda é útil para ele. Agora Shen estava prestes a se despedir, mas a menina o parou novamente, olhando diretamente nos olhos dela. Perguntou se o veria novamente. Com um sorriso o herói perguntou se ela gostava de vagalumes ou não. A menina respondeu que gostava muito deles, pois no verão seu irmão a levava para pegá-los juntos. Shen tocou seu pescoço e novamente a menina desmaiou. O protagonista silenciosamente disse a ela para não pegar vagalumes mais. Fechando os olhos, a garota só pediu para que seu salvador nunca mais a deixasse. Então ela gritou para Shen não deixá-la. De repente ela acordou pensando no cara misterioso novamente. Então ela percebeu que ele realmente tinha saído. Depois lembrou do escritório que ficava não muito longe dela. Ing imediatamente se sentou na mesa e começou a escrever algo com o desejo de se lembrar de tudo. Ela começou a escrever que não deveria começar a beber e não deveria começar a fumar. Depois de escrever algumas linhas, ela percebeu que tinha esquecido as próximas palavras. Depois a garota lembrou e continuou a anotá-los. Ela também indicou ao seu caderno que deveria confiar no irmão mais velho Guan, mas ela não entendia quem era esse Guan. Depois a garota lembrou das roupas que o herói usava, e escreveu as palavras que estavam retratadas nas roupas de seu salvador. Ela foi capaz de adivinhar que era chinês. Com alegria ela lembrou que seu irmão tinha um dicionário chinês. Alguns minutos depois ela começou a vasculhar livros a fim de encontrar esse mesmo dicionário. Um certo momento o irmão percebeu isso e observou a menina. Nesse meio tempo ela encontrou a palavra Jianin no dicionário. Era o nome de um lugar. O irmão tentou gritar com a menina, mas havia uma mordaça em sua boca e ninguém conseguia ouvi-lo. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na residência secreta em Seul. O protagonista, colocando luvas, começou lentamente a abrir a mesma mala. O velho Jung tremia de medo e queria saber quem era o personagem principal. Shen começou a tirá-lo da mala. Em seguida ele continuou a arrastá-lo pelo chão como lixo. Chegando a algum lugar, o herói, por algum motivo, ele afastar o armário. Então foi para o cofre com vontade de fazer um acordo. Shen pediu ao idoso para abrir o dinheiro. O homem pensou seriamente que neste caso Shen deveria deixá-lo ir. O protagonista respondeu que ele teria um fim digno. Jung tinha o desejo de descobrir com mais detalhes o que significava essa dignidade que ele falava. Shen explica que ele terá a oportunidade de escolher qualquer roupa do armário para usar quando for um cadáver. Nesse momento o homem continuou a chorar e tentou virar a cabeça. Ele implorou para deixá-lo ir e poderia pagar quanto dinheiro Shen quisesse, mas o protagonista, apontando para o cofre, pediu para o velho abrir. O velho, chorando e lamentável, implorou para ser solto. Em seguida disse que havia um livro no cofre que tinha absolutamente tudo estava escrito nele. O livro estava deitado junto com uma grande pilha de dinheiro e barras de ouro. Mas o protagonista não estava interessado em suas maquinações e tudo porque ele só precisa de dinheiro para comer. De repente Shen percebeu uma foto diferente. Então, pegando o velho pelos cabelos, ele perguntou se o barco é dele. O homem confirmou e Shen questionou qual seria sua velocidade máxima. Jung respondeu que era de 30. Nesse momento o protagonista disse que queria este navio. Com toda a sua raiva o homem continuou a gritar que então ele deveria deixá-lo ir. Jung queria trocar sua vida pelo navio com alegria e prazer. Shen exclamou que o deixaria ir, mas questionou onde estava o barco. Algum tempo depois o herói navegou pelas infinitas extensões do mar em seu novo barco.